Então, bom dia. Estamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, passando pelas 5 aulas, isso, acerca de história e história da igreja, né? Então, a ideia é que hoje a gente chega na Idade Medieval, pela divisão que nós fizemos, isso é um detalhe importante, né? Toda divisão acerca da história, ela é de alguma forma arbitrária. Alguém vai considerar algum evento, alguma data em específico, e você vai ter debates, argumentos acerca disso. Estamos a seguir aqui um dos livros de história que eu usei no seminário no Brasil, na proposta de divisão das idades das igrejas, né? Então a Idade Medieval ela vai compreender aí mais ou menos do ano 600, número arredondado, porque a gente vai ver que tem um marco em 590, que vai definir o início dessa Idade Medieval, e ela vai até quando? Que idade? 1500, arredondado sim, mas se a gente quiser ser preciso, dia 31 de outubro de 1517, né? Seria uma forma de dividir, que seria o início da Reforma, né? E eu poderia, enfim, ter montado essa aula, depois eu vou falar disso, mas depois da Idade Medieval, aí nós estudaremos a Reforma. Depois da aula da Reforma, nós teremos uma aula sobre presbiterianismo. Como que esse negócio começou, quem é o fundador do presbiterianismo, como que era a vida, porque você vai ver que a vida desse camarada, o tal do John Knox, é bem diferente do estereótipo que existe de presbiteriano hoje. E uma das coisas que John Knox era um homem de oração. E o presbiteriano muitas vezes é acusado de não orar. Das Pedras Vivas tem alguns que oram, tem vindo aí na reunião de oração, tem uns que não vêm, mas a gente vai ver um pouco sobre isso. E daí, depois dessa 5ª aula, as coisas voltam mais ou menos para a sua normalidade. Então a gente volta com a confissão de fé, e aí os candidatos a novos membros deslocar-se-ão para a sala deles lá em cima, e vão começar um estudo de mais 15 aulas. Então quem se tornou membro antes, vai perder uma aula, vai perder uma sala de 20 aulas, teve só 6, agora a gente deu uma aprimorada no currículo, né? Então vamos orar, para Deus nos direcionar nesse momento. Pai, nós nos colocamos diante de Ti com o coração alegre por mais uma semana que iniciamos na Tua presença, mais um dia que separamos para estarmos diante do Senhor, e nós pedimos da Tua boa mão sobre a nossa vida, o Seu direcionamento, nós pedimos da ação do Teu Santo Espírito em nosso coração, para que possamos compreender mais a Tua Palavra e compreender mais da história da Tua Igreja. Tudo isso nós oramos, pedimos e agradecemos através do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, deu uma caída aí de energias, zero estresse. Pronto. Aqui vocês falam caiu a energia, acabou a energia, como vocês falam? Caiu? Então pronto. Faltou. Aí está a funcionar para mim, não para vocês, mas vai chegar. Então vou continuar aqui no propósito. Essa aula, eu poderia ter montado ela de várias formas, com várias ênfases, mas eu escolhi dar ênfase nessa aula através de uma pergunta que o Marco me fez, o presbítero Marco fez, depois da aula da Reforma que eu dei. Então eu dei uma aula de Reforma uma vez lá no Espaço Antigo, e no domingo seguinte ele me fez uma pergunta, e a pergunta era, mas peraí, se teve esse período em que a Igreja Católica Apostólica Romana se desviou da fé, onde estava o povo de Deus? Essa é uma pergunta importante, onde estava esse povo? E aí vai ser um pouco dessa ênfase que eu darei hoje na aula. Por conta disso, eu vou cometer alguns assassinatos históricos. Eu não vou falar do escolasticismo, que foi um desenvolvimento importante, não vou falar de Tomás de Aquino, que apesar de eu discordar de Tomás de Aquino, eu não vou falar sobre ele. Eu não vou falar
Eu não vou passar, por exemplo, por todos os desvios da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu vou mostrar um gráfico para vocês. Eu vou entrar num fato, um facto que marca essa transição, que ao contrário do que a Igreja Católica Apostólica Romana vende a ideia hoje, existe um momento em que a figura do Papa passa a existir. E esse momento é 590. Esse é o facto que marca para nós, então, essa divisão da Igreja medieval, né? Naturalmente, sou obrigado a concordar que a igreja deles, o prédio, é mais bonito, né? Mas a doutrina é pior. Então, nós estamos bem, tá certo? Vamos lá que a gente tem o que importa, né? Então, duas belas figuras para ilustrar coisas que aconteceram nesse período, né? Então, a queima de condenados por heresias, entre eles, irmãos nossos que foram considerados como os pré-reformadores. Teve pré-reformadores, é outra coisa que eu não vou falar, por exemplo, complicado, falar de 1000 anos em 50 minutos, em 50, 60 minutos. Teve pré-reformador, né, foram aquelas pessoas que já tinham ideias da reforma, eles já concordavam com aquilo que a reforma traria, mas Deus não tinha preparado, e senão seria através deles que a reforma aconteceria. Então você tem o John Huss, ou aqui, John Huss, você tem o Wycliffe, você vai ter tem mais um outro, acho que tem o Savonarola, que é italiano, e eles, um deles, por exemplo, foi desenterrado e queimado de novo. Tanta raiva que o pessoal estava das ideias dele, né? Então você tem ali, né, a agradável queima de irmãos nossos na fé, e o outro lado ali, a roda da tortura, né, dando uma esticada ali, tipo quiropraxia, a moda antiga, né? Então, esse é um gráfico bastante famoso, e eu acredito que o Roberto não vai conseguir ler nem daqui, né? Mas eu acredito que vocês também não conseguirão ler. Essa é uma lista de desvios que a Igreja Católica Apostólica Romana, você está vendo que tem uma barrinha azul ali na esquerda, uma seta? Lá embaixo eu cortei para dar um zoom na imagem, e mesmo assim não funcionou. Ali embaixo está escrito assim, Cristo, Igreja de Cristo. E aí essa linha azul continua para cima, mostrando a Igreja de Cristo original e a maneira como a Igreja Católica Apostólica Romana foi se desviando ao longo do tempo com as invenções que eles foram tendo. Esse gráfico, depois vocês podem me pedir, eu posso passar o link da imagem e tudo mais, sem problemas. Ela tem o ano em que aquela heresia foi criada. E mais do que o ano que a heresia foi criada, tem um texto bíblico que combate aquela heresia. Simples assim. E eu tinha separado para a gente apenas esses 18, que são as 18 setas vermelhas, para a gente olhar. O que vai acontecer? Eu não vou conseguir. Eu tive que me convencer disso ontem à noite, quando eu vi que a apresentação tinha 26 slides e eu tinha 60 minutos. O que eu vou fazer? Estou mostrando para vocês que existe. Eu vou olhar, eu quero comentar pelo menos duas aqui, 2 ou 3, só comentar, não vou olhar o texto bíblico. Vou entrar no primeiro Papa, vou passar pela pergunta do Marco, lá quando a gente teve a aula de reforma, e se o tempo que sobrar, eu volto nesse slide, ok? Então, deixa eu olhar aqui perto. Por exemplo, foi em 310 que foi criado a oração pelos mortos, a reza pelos mortos. Então, é uma coisa que nunca existira até então. Depois você tem ali a instituição da missa como sacramento perpétuo de Cristo, em 404. Então, cada missa da Igreja Católica Apostólica Romana, na cabeça deles, é como se matasse Cristo de novo. Só tem um problema. Hebreus vai falar que Cristo morreu uma única vez. Já deu o texto para vocês, né? Depois, mais para frente, vai ter o ano, cadê aqui? Em 990 foi quando os caras começaram a adorar santo. 990. Desvio. Oi? 890 é o culto de São José. A canonização de santos começa em 993. Aí em 1184, a instituição da Santa Inquisição. Você começa a matar por conta da fé.
E uma coisa que a Bíblia nunca ensinou. Quando a gente olha no livro de Atos, por conta da fé a gente morre. Como diria Augusto Nicodemos, pela minha família eu mato, pela minha fé eu morro. São duas coisas diferentes que demandam duas posturas diferentes. A gente nunca foi comandado a defender Deus e a palavra usando a força e assassinando pessoas. O que é diferente quando eu falo da minha família. Você vai ver leis lá que vão falar aqui no caso de autodefesa, tranquilo. Então, pela fé a gente morre, a gente não mata, e não é assim que as pessoas serão convertidas, né? E aí, qual que é a outra? Foi só em 1950 que começaram com a ideia de que a Maria foi assunta aos céus. Foi esses dias. 1950. Começaram com as ideias do feminismo, não sei se tem relação, né? Mas é mais ou menos a época que você, vamos dar um valor aí para Maria, né? Não sei. Como se ela já não tivesse o valor, né? E pronto. Em 1546, numa resposta contra a reforma, no Concílio de Trento, que a Igreja Católica Apostólica Romana vai equiparar a tradição com a Bíblia. Então a tradição da igreja é tão importante quanto a Bíblia. Mesmo, eu diria que no caso deles, a tradição é mais importante, porque se a tradição contraria as Sagradas Escrituras, eu manipulo as Escrituras. Eu incluo o livro nas Escrituras, que é quando entra os apócrifos, é nessa mesma época. E a gente vai ver que se é em 1546 que isso é institucionalizado, em 590 tem a sua origem em Gregório, o primeiro Papa, Gregório o Grande. Vai ser com Gregório que algumas dessas ideias já vão surgir. Então agora eu vou acelerar, eu vou ler um monte de coisa, algumas eu vou só ler a título de informação, você vai conseguir processar a ideia, e algumas coisas eu vou entrar na explicação, né? Então começa aqui, ó. Então o primeiro Papa, o Gregório o Grande, né? Foi o primeiro Papa instituído pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então estou usando como base esse historiador, Early Carnes. É um nome difícil, mas o livro é bom. Então ele diz assim, ó, a consagração do Gregório I como bispo de Roma constitui um divisor de águas entre o período antigo da história da igreja e o período medieval. Então aquela primeira aula que eu dei, a transição acontece na instituição desse camarada. Na era medieval, o Império Romano fragmentou-se em 3 porções. A África do Norte muçulmana, o Império Bizantino Asiático e as regiões europeias sob domínio papal. As relações entre a igreja e o Estado tornaram-se importantes. Uma civilização europeia ocidental distinta emergiu do cristianismo e dos fundamentos clássicos. Então, começa a haver uma confusão entre religião e Estado. Ao contrário do que pensam hoje, o protestantismo nunca quis isso. O crente quer que a nossa cosmovisão possa ser usada no estabelecimento e criação de leis. Eu não quero o Estado impondo religião, eu quero que a pessoa tenha liberdade de fazer o que ela quiser. Porque não vai ser impondo alguma coisa que a conversão verdadeira vai acontecer. E Constantino é a prova disso. Então, somos a favor da laicidade do Estado. Quem não é a favor da laicidade do Estado é aqueles que propõem que são laicos. Porque o que eles querem é a eliminação do verdadeiro cristianismo da esfera pública. Para quê? Para que a religião deles prevaleça. Então, e que religião que é a deles? Pode ser o humanismo, pode ser o ateísmo, pode ser qualquer outra coisa, mas é a deles que tem que prevalecer. Então, quem não são laicos são eles. Importante usar a lógica de vez em quando. A Igreja Católica Apostólica Romana discorda dos renascentistas que veem os anos entre 500 e 1000 como a Idade das Trevas. Quem que já ouviu isso? Para ela, esse período foi a Era de Ouro da história humana. Segundo os pensadores católicos, foi um período precedido pelo paganismo clássico e sucedido pelas forças desintegradoras do protestantismo, o que gerou o caos de um cenário religioso moderno. Então, para o católico, o período ali da Idade Média, 500 a 1000, é um período de ouro, porque você vai ter grandes desenvolvimentos debaixo da esfera deles e do crescimento de poder deles. Eles vão confundir poder de Estado com poder de igreja. Eles vão confundir opressão com libertação. Eles vão confundir comércio com fé e por aí vai. E aí eles vão olhar e vão culpar os protestantes pelos problemas do mundo atual. Porque o protestantismo, ele deu, entre aspas, a liberdade que gerou uma desfragmentação.
ou uma fragmentação na esfera da fé, onde você passa a ter diversos tipos de denominações, em alguns momentos diferentes religiões. Eles vão falar assim, não, tá vendo? Se o mundo tivesse debaixo da Igreja Católica Apostólica Romana, o mundo seria melhor. E lá no Brasil hoje tem uma plataforma de conhecimento que vai vender essa ideia. Então eles começaram precisando de nós para sustentá-los, né? Católico é assim, né? Aí pegou o dinheiro e agora que eles estão com o dinheiro, eles começaram a atacar o protestantismo. Eles até usaram protestantes em documentários no início, né? E agora eles começaram a atacar o protestantismo, que nós somos culpados pela desgraça que acontece no mundo. E eu espero conseguir mostrar para vocês que é uma falácia da Igreja Católica Apostólica Romana. Vou começar a falar ICAR a partir de agora para ficar mais curto. Vai ser uma falácia da ICAR que existia unidade debaixo de uma só igreja. Existia uma percepção de unidade. Você tinha, entre aspas, um nome, mas você tinha diversas crenças lá dentro. E a gente vai ver, por exemplo, que Gregório discordava de várias coisas de Agostinho. E aí você já começa a ver que essa unidade é meio falaciosa, né? Então os historiadores protestantes discordam disso, veementemente consideram a Idade Média um vale de sombras onde a igreja pura da era antiga, da história da igreja, foi corrompida. Segundo eles, a era moderna da história da igreja, que começou com Lutero, é uma era de reforma e que a igreja resgatou os ideais do Novo Testamento. Então, retorno às Escrituras. Todas essas interpretações podem ser contrabalançadas pelo fato de que a Idade Média não foi estática, mas dinâmica. Sob a direção divina, a marcha da história foi contínua, mesmo na Idade Média. Isso é importante. Nós vimos na semana passada a ideia de que a história tem um propósito, a história nunca fugiu do controle de Deus, Deus sempre executou a sua vontade e sempre cuidou do seu povo. Então nós não podemos ser inocentes de falar que Deus não agiu na Idade Média, que Deus não agiu na era medieval. A gente não pode cometer essa falha. E a gente não pode descartar os grandes avanços que aconteceram nesse período. Avanços arquitetônicos, de engenharia, de ciência, aconteceram, ainda que a Igreja Católica matou vários desses cientistas. Mas homens de fé fizeram verdadeira ciência. A gente tem isso nessa época. Agora, o que a gente não pode descartar é que houve grandes desvios de fé. Mas Deus nunca abandonou o povo dele. E a gente vai ver como que o povo de Deus estava enfiado no meio da igreja, da ICAR também, mas estava espalhado ao redor do mundo. Aí são as horas que coisas que normalmente dentro da igreja a gente não pensa e a gente não aprende. Então a era moderna deve muito à Idade Média, ou seja, a gente só está caminhando em cima do progresso, que havia o progresso em termos de desenvolvimento científico, cultural, que já havia sido feito. Nessa época, os homens tentaram estabelecer uma civilização cristã em que o passado se integrava com o presente numa síntese significativa. A cultura clássica do passado, transformada pelo cristianismo, foi passada às tribos teutônicas, germânicas, os alemães, que não aprenderam muito, né? Lutero um pouco, mas depois tiveram um problema lá, né? É justamente essa síntese que falta à era moderna. Porque o homem moderno luta contra a confusão e a possibilidade não só do caos intelectual, moral e espiritual, como também material. Eu achei muito legal essa sacada dele, de que ele vai argumentar que a Idade Média, eles conseguiram sintetizar os benefícios do passado e implicar no presente. Então eles conseguiram pegar avanços culturais e tudo mais, e trazer à luz as Escrituras e tentar fazer um bom uso daquilo. Ele vai dizer, o problema nosso hoje é que a gente se desconectou do passado. E isso é uma marca da pós-modernidade. É a quebra com as metanarrativas, com as grandes narrativas que explicam o mundo e a principal e a única narrativa verdadeira do cristianismo, de como as coisas vieram a existir, de qual é o propósito dessas coisas. Então, se eu tenho uma disrupção com o passado, eu não posso ter um futuro brilhante. Não existe, é burrice querer descartar o passado. É sábio olhar para o passado, aprender com os erros, pegar os proveitos e adaptar para o futuro, trazer à luz as Escrituras e usar no futuro. Então a gente não pode cair no erro de
tradição tem zero importância, por exemplo. Falei um pouco sobre isso na semana passada. Então vamos avançar aqui, senão... Então vamos lá. Com tudo isso em mente, a importância de Gregório I torna-se óbvia. Como Agostinho, em sua geração, ele ficou no limite dos dois mundos do classicismo e do cristianismo medieval, tornando-se um símbolo do novo mundo medieval quando a cultura foi institucionalizada dentro da igreja, dominada pelo bispo de Roma. Até aqui a denominação é bispo. O Gregório, ele foi considerado um dos grandes intelectuais do seu tempo. Ele era fluente em latim, mas ele tinha uma grande deficiência. Ele não sabia grego e ele não sabia hebraico. Isso vai fazer com que ele tenha posições doutrinárias que são, além de equivocadas, elas são erradas de fato. O equívoco é um eufemismo, né? Eram de fato erradas. E ele foi criado, de fato, em berço de ouro. Ele foi criado numa família muito rica, ele vai abrir mão das suas posses. Depois que acho que é o seu pai que morre, aí a sua mãe Silvia, né? Ele abre mão da riqueza, ele constrói um monastério, ele faz essas doiduras aí, essas doideiras que normalmente homens de Deus podem fazer, né? Só que em 1573 ele foi escolhido para ser um prefeito de Roma, lá, uma posição importante. Logo depois abriu mão da sua fortuna que herdara do pai. A mãe Silvia virou freira, hashtag fica a dica, brincadeira. A mãe Silvia virou freira depois da morte do esposo. Então, deixa para lá. Mas o importante é que ele vai renunciar à riqueza e vai pegar essa riqueza e vai aplicar em monastério, vai começar a investir, num certo sentido, na vida da igreja, né? Fica a dica para você também. Ele foi muito zeloso, né? E muitos vão tê-lo como um instrumento para a conquista dos ingleses para o cristianismo. Ele teve um zelo missionário. Isso é uma coisa importante. E então a sua formação jurídica, a sua habilidade, o seu bom senso fizeram dele um dos administradores mais competentes da Igreja Romana na Idade Média. Então ele era um bom administrador. Isso fez com que ele organizasse a igreja de uma certa forma, que proporcionou o crescimento da igreja em termos administrativos, vamos colocar assim. A maior obra, e aqui começa o problema, na verdade sim, né? A maior obra de Gregório foi aumentar o poder do bispo de Roma. Embora não reivindicasse para si o título de papa, exerceu todos os poderes e prerrogativas dos papas posteriores. Fez isso para afirmar a supremacia espiritual do bispo de Roma. Então ele vai falar assim, não, eu não sou o papa, mas eu sou mais importante que os outros e o que eu mando é a verdade. Mas eu não sou papa. Tá entendendo? Fazia tudo, só não queria o título. Meu amigo, quando você faz tudo e você não quer o título, não significa que você não seja, só significa que você não quer assumir. Mas a gente vai ver que isso vai piorar, né? Então olha lá. Olha, essa parte é legal, o João Jejuador, né? Eu estava falando do Gregório Grande, então tinha o João Jejuador, né? Um homem crente esse aí, provavelmente, né? O patriarca de Constantinopla reivindicou o título de bispo ecumênico ou universal. Então assim, o Gregório falou, eu não quero esse título. Aí o João Jejuador falou assim, eu quero. Certo? Aí você começa a ver como que os caras são crentes. Ele vai falar assim, Gregório falou, não, você também não. E aí ele vai falar, então ele contestou, né, estava pronto para aceitar o status da coordenação para os patriarcas da igreja, o que colocaria na posição de líderes de grandes seções da igreja, mas não estava disposto a permitir que alguém recebesse o título de Papa Universal. Vocês estão entendendo a lógica aqui ou não? Não tá bom. E quando em 602 uma revolução levou um novo imperador, então você vê que se ele foi tido como bispo, a papa em 590, 602 ele já tinha 12 anos que ele estava a fazer sem o título, entre aspas, né? Então teve uma revolução em 602 que levou um novo imperador, Focas, ao trono de Constantinopla. Gregório procurou fazer as pazes com ele. Então, parte política. Embora esse novo regente fosse grosseiro, pretensioso e tivesse assassinado a esposa e a família do antigo imperador. Então, um golpe de Estado. E aí Gregório resolveu fazer as pazes com ele. Falou, tive uma ideia, vou falar com um ditador lá, com um golpista,
e vou fazer as pazes com Constantinopla, eu que estou em Roma, porque eu sei que Roma é superior, mas deixa eu fazer as pazes, porque o que importa é eu ficar vivo e não ter um racha. Em troca, Focas aliou-se a Gregório contra o patriarca e reconheceu o bispo de Roma como chefe de todas as igrejas. Então aí tem Gregório, o primeiro papa. Então Gregório não aceitou o título de Papa Universal, que o patriarca de Alexandria, o outro bispo de Alexandria, quisesse. Preferiu ser chamado de servo dos servos de Deus, mas ele queria mandar. É importante isso. Palavras comunicam. Embora descartasse o título do chefe supremo da igreja, não permitiu que ninguém reivindicasse esse título para si e exerceu o poder papal de facto. Eu não sou ditador. Entendeu? Tem um monte de governante no mundo hoje que fala que não é ditador, certo? Tem eleição que só ele ganha, tem eleição que todos os oponentes morrem, somem, são presos, mas eu não sou ditador, porque eu sou um democrata. É a mesma ideia. Tá bom? Só estou fazendo um paralelo para você entender como que existe o que é de fato e o que você diz que você é. Né? E então ele não aceitou ninguém como bispo, né? Então Gregório também foi um teólogo extraordinário e a gente não pode descartar, apesar dos erros teológicos que eu vou apresentar dele cá hoje, a gente não pode descartar o tempo que eles viviam e a quantidade de recursos que eles tinham. Então eu fico impressionado como mesmo teólogos que erraram feio, como eles chegaram a grandes raciocínios sem ter as ferramentas que eu tenho. E sem ter os 2.000 anos de história da igreja que eu tenho. E os 8.000 anos de história do povo de Deus aqui na terra que nós temos, para pensar as coisas. Então eu sou constantemente humilhado quando eu pego um comentário ou alguma coisa de Calvino, desses caras, que o cara tinha uma secretária e uma cadeira, os originais, e não tinha plataforma que traduzia, não tinha nada disso, e os caras pensavam o que pensaram. Antes dos 30 anos, Calvino terminou as Institutas. Eu até hoje não escrevi nenhum livreto que eu me propus a escrever de ideologia de gênero, não terminei. Eu sou uma vergonha. Sou uma vergonha. Deus me humilha constantemente com esses pensamentos. E então, Gregório foi tão bom no seu tempo, que ele foi tido em pé de igualdade com Jerônimo, aquele da tradução que eu falei para vocês, com Ambrósio e com Agostinho. E ele construiu os fundamentos de teologia que a igreja romana sustentaria na Idade Média até que Tomás de Aquino formulasse a suma teológica dele. Então, em cima de Gregório, a igreja caminhou 600 anos, por exemplo. Então, assim, o cara é bom, pô, ainda que ele tenha os erros dele. E aqui eu quero ler para vocês coisas que ele cria e para a gente ver como existe uma certa falácia nesse negócio da unidade da igreja, da ICAR, né? Então ele fala assim, cria que o homem era um pecador por nascimento e escolha, mas discordava da doutrina agostiniana a afirmar que o homem não herdava a culpa de Adão. Então para ele, o homem não nascia culpado do pecado original. Então ele discordava que Adão era o representante, que através de Adão o pecado entra no mundo e põe a culpa na tua conta também. Está lá no seu NIF a culpa do Adão. Está tudo lá. E aí ele vai falar, mas apenas o pecado, como uma doença a que todos estavam sujeitos. Sustentava que a vontade era livre. Vontade livre, qual é o nome disso? Livre-arbítrio, capacidade de escolha contrária aos desejos do coração. Contrário à inclinação do coração. E que apenas a bondade do homem fora perdida. Aceitava a predestinação, essa é muito boa, limitando-a, porém, aos eleitos. Eu acho isso muito legal. Porque se eu limito a predestinação aos eleitos, o que eu faço por inferência contrária? Os outros estão condenados, gente. É predestinação do mesmo jeito. É a dupla predestinação, para salvação e para condenação. Mas às vezes falta coragem de falar o que está escrito. A graça não era irresistível. Porque, segundo ele, estava fundamentada no quê? Presciência de Deus. E aí qual que é o problema? Você lembra que eu falei que ele não sabia grego? Aqui começa um problema, a palavra presciência. No grego, transmite a ideia de que Deus sabe porque é ele quem decretou. E não porque ele imaginou que fosse acontecer ou sabia que ia acontecer. Ele sabia que ia acontecer porque ele falou que ia acontecer, é diferente. Então a importância de saber as línguas originais. A graça não era porque, segundo ele, estava na presciência de Deus e, em alguns casos, no mérito do homem. Então já tinha salvação pelas obras aqui.
defendia as ideias das boas obras, aceitava a do purgatório como lugar onde as almas seriam purificadas. Então já começa a ter uma crença em termos de purgatório, antes de entrar no céu. Sustentava a inspiração verbal da Bíblia, mas estranhamente dava à tradição o mesmo papel da Bíblia. Então, ainda que não tenha sido institucionalizada, já tem em Gregório talvez o primeiro grande expoente dessa ideia. O cânone da missa, que ele modificou parcialmente, era amplamente usado em sua época e revelava a tendência crescente de considerar a ceia o sacrifício do corpo e do sangue de Cristo, que se repetia todas as vezes que era celebrado. Ainda que a missa tenha sido posteriormente estabelecida, já começa a ter em Gregório essas ideias, e que nessa época ainda não era. Não tem como não ver que a Icare desviou da fé genuína. Gregório ensinava que as boas obras e a invocação dos santos para conseguir a sua ajuda. Então a gente já começa a ter um outro problema aqui. E eu vou abrir um texto na sequência para falar como que a gente combate, por exemplo, essa ideia da invocação dos santos para ajuda, né? E o primeiro argumento que eu uso, se eu preciso invocar um santo para ter ajuda, deve ser porque Deus está ocupado ou cansado ou não dá conta. Se eu tenho um Deus todo-poderoso, ele não precisa de auxílio de ninguém. Esse é um primeiro argumento. Então pode-se dizer com segurança que a teologia medieval trazia as marcas do pensamento de Gregório. Então, boa parte dos fundamentos dessa teologia medieval vão estar em Gregório. E aí, minha defesa bíblica aqui de alguns argumentos contra Gregório, né? Hebreus 10, 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, o que está escrito aí para vocês? Um único sacrifício pelos pecados. Assentou-se à destra de Deus. O próprio autor aos Hebreus vai falar que não tem como sacrificar Cristo de novo. Então, essa ideia da missa ou da ceia, e depois vocês vão ver que tem uma hora que a Igreja Católica Apostólica Romana, por deixar-se influenciar, que é outra coisa que eu não vou conseguir falar aqui, né? A péssima influência da filosofia na vida da igreja, eles vão se deixar influenciar pela filosofia aristotélica e vão falar que o pão e o vinho tornam-se de fato o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, ainda que você olhe e não seja. Aí vai falar de acidentes, a matéria, a viagem filosófica lá que você vê que tem prosopopeia e besteira. A hora que você olha para isso, o que a Igreja Católica começa a ficar preocupada? Mas peraí, se na hora que eu for distribuir o vinho e caiu uma gota de vinho no chão, o que caiu no chão? O sangue de Cristo. Aí o que eles fizeram? Por zelo, entre aspas, vamos tirar o vinho do povo. Aí só o padre toma o vinho, meu. Olha só o Papa, teoricamente, participaria do negócio. E aí vão substituir o pão pela hóstia para não ficar caindo migalha do corpo de Cristo por aí. Tudo desacordo, mas tudo bem. Vamos ver Hebreus 10, 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Por quem que você entra no Santo dos Santos? Pelo sangue de Jesus. Não é pelo sangue dos mártires. Não é pelo sangue dos apóstolos. Não é pelo sangue dos santos. Até porque, não sei se você sabe, você é santo também. Às vezes do pau oco, mas você é santo, né? A Bíblia fala, tem você como separado por Deus, tem em você um santo. Você não é diferente de Pedro. Você não é diferente de Paulo, no sentido da sua posição diante de Deus. Você tem noção de que Deus olha para você e quando Ele olha para você, Ele vê a mesma coisa que Ele via em Paulo? A obra de Cristo. Ele vê a pessoa de Cristo em você por conta daquilo que o Espírito Santo faz na tua vida. Então não tem diferença, né? Não tem diferença. Então vamos continuar. Então a gente entra por Ele, que é o quê? Pelo novo e vivo caminho. É vivo. Quem ressuscitou? Foram os santos ou Jesus Cristo? É Ele o vivo caminho, que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Foi Ele que conquistou esse acesso. É Ele quem rasgou o véu. E tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é o sacerdote que vai pedir perdão pelo pecado, vai entregar lá nossa oração diante de Deus,
Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, resumindo, meu amigo, você não precisa perder tempo seu pedindo ajuda para morto. Você tem um vivo caminho, um único caminho. Tanto é que ele vai falar que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, existe uma falsa alegação de unidade dentro da igreja, né? Então, as pessoas confundem ter uma denominação, entre aspas, com ter um pensamento uniforme. E a gente viu que, se a gente começa a ver que os principais teólogos dessa época, eles não concordavam entre si. Então, eu prefiro falar que existe o cristianismo e existem as vertentes dentro do cristianismo. Isso é mais próximo da realidade do que a falácia proposta pelo Icahn, né? E então o pontificado de Gregório é, sem dúvida, um marco fundamental na transição da história da Igreja Antiga para a medieval. Ao criarem o sistema hierárquico sacramental da Igreja, institucionalizada na Idade Média, seus sucessores edificaram sobre os seus fundamentos. Ele sistematizou a doutrina e fez a Igreja uma potência na área política. Então, um dos grandes argumentos acerca da importância de Gregório é a maneira como ele vai, então, estruturar, estabelecer algo dentro da Igreja Católica Apostólica Romana que vai permitir com que ela cresça em influência, com que ela cresça em domínio político. E que vai ser assim que a Igreja Católica vai permanecer como a principal igreja durante muitos séculos. Você vê que os reis não estavam debaixo dela porque queriam. Eles estavam debaixo dela porque ela ia matar, ia separar, ia perseguir. Até que começou a arrumar uns caras que tinham mais coragem. Ou então um cara que odiava tanto a esposa que resolveu romper com a igreja para poder divorciar. Eu fico imaginando, esse cara, ele devia odiar mesmo a esposa, né? O rei da Inglaterra, né? Eu odiava tanto que preferiu arriscar morrer pela guerra com a Igreja Católica a continuar casado com ela. Meu amigo, é doideira isso aí, meu. Haja ódio, hein? Arrumou briga, divorciou, criou uma igreja quase igual à católica, mudou uns 2 detalhes lá e casou de novo. Mas é a vida, né? Vamos seguir. E aí eu quero trazer para vocês vamos ver, nos poucos minutos que eu tenho aqui, uma visão de que existe na história um propósito. E esse propósito é que Deus seja glorificado e que aqueles que foram eleitos por Ele se rendam aos seus pés e o adorem. E para que isso aconteça, missões precisam acontecer. Missões são parte da vida da igreja. E a gente vai ver que, enquanto por um lado existia uma estrutura de poder surgindo e um desvio a acontecer numa igreja institucionalizada, existia um movimento de cuidar de Deus, de cuidar do seu povo, que você tem dentro dessa instituição pessoas salvas, pessoas que lutaram contra o sistema desviado, mas você vai ver que o reino estava em expansão, mesmo apartado da Igreja Católica Apostólica Romana, como eles gostam de crer. Então, a minha ideia surge a partir da pergunta que o Marco fez, né? Eu comentei com vocês no início da aula, quando eu dei a aula da reforma, né? Então, onde estava o povo de Deus nesse período? E aí a gente vai dividir em 3 grandes, e aí eu vou seguir um outro historiador aqui, de um artigo que eu li, em 3 grandes períodos, de 400 a 800, então a gente volta um pouco, né? Mas vai até os anos 800, que aí é o período do alcance dos bárbaros, né? E não sei se vocês sabem o porquê bárbaros, o nome bárbaro, sabe? Não é porque eles eram brutos, não, tá? É porque o povo não entendia a língua, eles ficavam lá bar, então eram bárbaros por conta disso, não é porque eles eram brutos. Ok? Então, desassocie a ideia de bárbaros com brutalidade. Você pode pensar isso sobre os vikings, que aí é o próximo período, de 800 a 1200. Aí os vikings eram brutos mesmo. Ali o negócio era violento. E depois, por fim, 1200 a 1600, os sarracenos. Quem são os sarracenos? Os mouros, os islâmicos, né? Então vamos lá. Então a influência da igreja institucional começou a minguar, começou a diminuir no século V, que é quando o século V? A
partir de 401, certo? O que aconteceu em 313, 314? Constantino, institucionalização da igreja. Já em 400 ela começa a perder força. Você vê que é as coisas que não tem que ser misturado, né? Então, ondas sucessivas de povos cruéis oriundos da Ásia Central empurraram os godos germânicos e os vândalos território adentro, a fim de encontrar relativa segurança no Império Romano, que já ruía. Então, quando eu dei a aula da Igreja Antiga, eu falei que a gente ia considerar o final daquele período uma época que o Império Romano já tinha meio que acabado, apesar de ele ainda existir, mas ele já era fragmentado. É isso que estava acontecendo lá dentro, né? Vou fazer a piada, só para não perder a oportunidade. Era a imigração descontrolada. Era a imigração descontrolada, as fronteiras abertas. E aí, o que acabou por acelerar o seu declínio. É natural, qualquer país que abre as suas fronteiras sem controle, você não precisa ter 2 neurônios para entender isso. O país vai ruir. A cultura daquela nação vai sumir. Porque isso aí fica para outro dia. Vamos lá. Então, contudo, apesar das trevas, Deus operava ativamente. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Não tem momento na história que Deus não tivesse a agir. Num local improvável da Europa, não romana, outra forma de cristianismo assumiu e levou adiante a tarefa através do continente europeu, ao fim de alcançar as tribos germânicas. Esse local era a Irlanda, que foi de lá que veio também o missionário para plantar as pedras vivas. Esse local, né, com seus habitantes, os celtas. Então a gente vai ver que Deus ele vai agir de uma forma diferente nesse período, mas a gente vai ver que as missões não pararão. O que isso significa? Significa que se vocês não falarem, as pedras clamarão. Isso significa que igreja verdadeira é a igreja que faz missão. É a igreja que está envolvida na missão de Deus. Nós não temos o direito de não fazer missões. Então a igreja celta reevangelizou com êxito grandes partes da Inglaterra e da Europa continental, 2 gerações após terem sido apresentadas ao cristianismo. Ou seja, coisa de 60 anos depois que o cristianismo entrou na Irlanda, os caras já estavam evangelizando o continente, pô. Nossa igreja vai comemorar semana que vem 2 anos de existência como igreja organizada, mas vai para 12. E o que nós temos feito? Essa é uma pergunta. E olha isso, irmão. Os celtas ensinavam-se a si mesmos grego, latim e hebraico. É a preocupação com as fontes originais para você propagar a fé. Eles se dedicaram por amor à tarefa de traduzir e copiar à mão a Bíblia e comentários clássicos. De fato, mais da metade dos comentários datados de 650 a 850 foram escritos por irlandeses. Segura essa. Os caras estavam a produzir. Os caras estavam a escrever. Não era copia e cola, não. Era na mão, era estudando. Raiz. E aí chega, quem aqui conhece o dia de São Patrício? Então pronto, por conta desse camarada aqui, ó, Patrício, foi o principal missionário usado para converter os celtas dos rituais druísticos, pagãos, ao Deus vivo. Nascido na Bretanha, não na Irlanda, então foi importado, foi um imigrante. Está vendo que tem esperança para os imigrantes. Ele foi imigrante. O pai de Patrício era o quê? Era diácono. E seu avô sacerdote. Quando era adolescente, foi sequestrado por salteadores celtas, que o venderam como escravo à Irlanda. Vocês conhecem alguma história de algum escravo que foi para algum lugar? E mais tarde, Patrício deu graças a Deus por esse infortúnio, pois foi por esse meio que Deus usou para levá-lo à fé em Cristo. Após anos de escravidão, Patrício recebeu instrução divina por meio de um sonho, fugiu, voltou para casa e estudou para o sacerdócio. Contudo, uma visão subsequente instruiu a voltar à Irlanda, mesmo sabendo que sua vida corria perigo. Ele optou por obedecer. O fruto do seu ministério, centenas de milhares foram batizados e centenas de igrejas foram fundadas. E aqui eu creio que dá uma lição bastante importante para nós como crentes.
de que a gente se deixa iludir, e eu vou falar um pouco disso na pregação hoje. A gente se deixou influenciar pela visão de mundo dos de fora. E a gente acha que a nossa estada nesse mundo é uma grande passagem de lazer, em que você tem que ser atendido, os seus sonhos têm que ser realizados e que sua vida tem que ser abundante dentro dos seus termos. Assim como vários personagens bíblicos, Patrício nos mostra de que a desgraça na vida de uma pessoa pode ser a sua salvação. É ele ser grato a Deus, porque quando ele se tornou escravo, ele foi liberto. Quando ele se tornou escravo, ele foi salvo por Cristo. E mais do que isso, ele deu a sua vida e voltou para o mesmo lugar para correr o mesmo risco, porque Deus ordenou que ele fosse. Nós temos que parar com essa besteira, com essa idiotice, de querer ter uma vida abundante aqui na terra, sem foco nenhum no reino. Nós temos que largar a mão de procurar as coisas porque nós queremos mais. A gente precisa entender de que existe um propósito na história e existe um propósito para o povo de Deus e existe um propósito para você. E o propósito para você não é você ficar realizando seus sonhos medíocres, materialistas. O propósito que Deus tem na sua vida é te conformar à imagem do Filho e usá-lo na expansão do reino, para que muitos reconheçam o único Deus vivo e verdadeiro como Senhor e Salvador. Nós temos que largar essa visão medíocre de vida, de mundo, que se contenta com pouco, porque se contenta com as coisas daqui, enquanto existe muito mais ser oferecido para nós na vida espiritual. Homens como Patrício, que você pode se enxergar mais facilmente nele do que se comparar com Paulo, mas é tudo a mesma coisa. Vão entender as desgraças da vida como sendo aquelas decretadas por Deus, visando um fim proveitoso, cooperando para o bem daqueles que amam o Senhor. Vou avançar, porque senão não vou terminar. Ele inspirou uma geração de líderes, como Columba e Columbano, criatividade, né? Que edificaram centros de treinamento de missionários, como Iona e Lindisfarne, que enviaram os peregrinos, exilados peregrinos, que fizeram voto de levar o evangelho, para onde? Confins da terra, está cumprindo atos. São pessoas que deram a sua vida, abriram mão de tudo e foram para cima. Os missionários celtas tinham por característica a espontaneidade, a ausência de tradicionalismo e individualismo robusto, que é aqui que vai ter algum tipo de problema. Porque individualismo numa religião, no cristianismo, não casa muito. Mas eles foram a lugares que ninguém mais iria, sem credenciais e nem apoio financeiro. Confiantes e dependentes de Deus, realizaram muito mais do que suas estatísticas poderiam respaldar. Então, são homens que foram usados por Deus para fazer coisa que a gente não dá conta de levantar os números daquilo que foram feitos, pelas coisas que foram feitas através deles. Por quê? Porque o mérito é de quem? Não é deles, é de Deus, né? Então é bom que a gente não saiba mesmo, né? Eles mantinham o monasticismo fervorosamente missionário. Então os caras tinham foco. Assim, o monastério não era um lugar de reclusão do mundo, mas um lugar de preparação para as missões. É aquela ideia de que Jesus fala. Ele nos tira do mundo de uma certa forma, mas ele nos envia do mundo para o mundo de uma mesma maneira, transformados pelo seu poder a anunciar as boas novas. Então, patrícios irlandeses desromanizaram o evangelho, ou seja, fizeram adaptação cultural de coisas que não eram necessariamente evangelho, eram tradições atreladas que não faziam parte ou sentido em uma outra cultura, adaptando de forma prática as quais os celtas estavam familiarizados. Por exemplo, eles voltaram para a Bíblia porque o sacerdote celta podia casar. O sacerdote celta podia casar, faz sentido porque eu leio Gênesis, né? Então, continuaram, por exemplo, a manter roupa, né? Os mantos brancos, enfim, algumas coisas que são tradições humanas, né? A fé cristã acelerou a sua expansão no século VIII, e Bonifácio, depois essa história vale a pena
vocês a pesquisarem, né? Acho que tem até livro dele. Foi o maior missionário da Inglaterra e ele pregou 3 décadas entre os saxões na Alemanha e os frísios na atual Holanda. E ele conduziu muitas pessoas a reconhecer a Deus quando ele foi lá e derrubou o poste do Thor lá, sabe? Aquele Thor que você fica vendo no filme. Deus, tá? Ele foi lá e arrebentou com o Thor lá na condicionada com ele e o povo falou, meu, tem um outro Deus aí que dá conta do recado, né? Então depois procurem essa história dele aí. Mas acharam que ele estava conchavado com Carlos Magno e resolveram matá-lo. Pronto. A vida de muitos cristãos é assim, né? Martírio foi Patrício foi escravizado, nosso amigo Bonifácio foi martirizado. Escolha a sua forma de viver. Então pronto, agora vamos de 800 para 1200, a época dos vikings, ok? E a época dos vikings, aqui você vai ver mais uma vez, como diria Hernandes Dias Lopes, a providência carrancuda. Ele tem essa pregação dele lá, a providência carrancuda é o título do sermão. Que é quando a vida parece feia para você, mas é Deus agindo na sua vida. Então vamos lá, os saqueadores cruéis, esses eram ruins mesmo. Esses eram, quando você assiste lá a série, os caras eram mal mesmo, né? Então faz sentido aquela série lá, o cara mata tudo, criança, mas não tem essa. Eles aterrorizavam o povo, soltando cães ferozes antes de atacar e causavam estragos por todo lado. Os navios vikings, de calado raso, conseguiam navegar rio acima, chegando a Londres, York, Rouen e Hamburgo. Deus nos proteja dos nórdicos e de seus grandes dinamarqueses. Era uma oração comum nos séculos 9 e 10. Aí você vai ver depois que o tempo passa e vai ser a Maria Sanguinária que vai falar, eu tenho medo da oração do John Knox, Isso que é poder, Então ondas de horror e choque reverberaram pelo mundo cristão em 793, quando Lindisfarne, o centro de treinamento missionário insular celta, foi devastado. Então os nórdicos, os vikings, arrebentaram com um seminário que quem fundou? Os camaradas do Patrício. Estão vendo como que as coisas vão acontecer? E esses nórdicos, que orgulhosamente se intitulavam frenéticos, aí eu também me considero meio frenético, uma outra história. Então vinham em ondas impiedosas, atacando repetidas vezes Iona, Lindisfarne e dezenas de outros monastérios. Por quê? Porque os caras descobriram que no monastério tinha riqueza, tinha um monte de ouro, isso é uma coisa interessante, porque se eles invadissem um seminário protestante, eles iam dar dinheiro para nós, ia ser o contrário. Eles não iam roubar, Então o seminário protestante é bem diferente, sabe? Você vê lá a necessidade manifestada na vida real, Mas só que mais uma vez o povo de Deus deixou de partilhar as bênçãos que acompanham a verdade de Deus e outros povos vieram arrancar deles as bênçãos. E eu achei muito legal essa sacada do Blincoe, que ele vai dizer o seguinte, o povo de Deus, ele se esquece da bênção que ele recebeu e ele se apropria tanto dessa bênção, ele se torna egoísta e ele para de compartilhar. É só você pensar quando foi a última vez que você evangelizou alguém, só para fazer um exemplo. Porque não está falando de bênção material, está falando de bênção real, bênção real. Bênção real é ir para a eternidade com Deus. Bênção real é não estar no inferno. Se você tem carro, besteira isso aí. E ele vai falar assim, o povo de Deus se esquece dessas coisas. Torna tão comum para eles e aí deixa de partilhar. E ele não evangeliza mais. Só que Deus tem propósito no mundo. E aí que Deus faz? Deus faz acontecer. Quando foi um outro momento histórico que a gente tem registro, que o povo não foi, Deus tinha mandado ir, Deus deu um jeito de enviar o povo. Jonatas pode ser um caso, mas tem um caso mais recente que eu estou pensando. Atos, com a morte de Estevão. Jesus tinha falado, vai descer o Espírito Santo, vocês vão testemunhar em tudo quanto é canto. Aí os caras ficaram indo de casa em casa, ficaram lá partilhando, estava tudo muito legal. Aí, primeira perseguição, Deus usa Paulo para mandar matar Estevão lá, mata Estevão, e aí fala que começou grande perseguição contra a igreja. Perseguição trouxe o quê? Espalhou o povo. E o povo saiu, aí nessa hora resolveram cumprir. Então, providência carrancuda. Saiu espalhando, evangelizando o povo, pessoas convertendo. Não tinha tempo de ficar estabelecendo relacionamentos, hospitalidade, chama para vir para casa. Não, era compartilhando do jeito que vinha. Do jeito que encontrava, compartilhava. Eles não criavam obstáculo.
Não tinha missiologia moderna e herética. Não, tinha Bíblia na vida dos caras. Então os caras saíram compartilhando. E aí, aconteceu a mesma coisa com o povo nessa época, quando os vikings vão invadir. O povo estava sossegado, já estava meio, né? Então, Deus manda um povo, ó, para você ver como que a providência é carrancuda. Deus manda um povo para judiar do povo dele, para que esse povo que judia encontrasse a salvação. Segura essa. O importante é que Deus precisa de adoradores e não o seu bem-estar. Tá bom? Então aqui é o oposto da teologia da prosperidade aqui quase. Então vamos lá. Então eles eram um povo sanguinário e seus ataques eram cruéis. Então numa dessas grandes guinadas da história, o poder do evangelho da salvação começou a transformar uma cultura bélica. Olha que interessante. Evangelho transforma todas as esferas da existência humana, inclusive a cultura. Inclusive a cultura. Então eu ia falar, alguns prisioneiros levados à força para o norte, entre eles sacerdotes, porque eles sabiam ler e escrever, e as mulheres, porque eles queriam estuprá-las. É isso. A providência que Deus usou. Olha o que essas mulheres sofreram para que o evangelho fosse anunciado. Levaram consigo a fé cristã. Pouco a pouco, o evangelho apoderou-se dos seus captores. Ninguém resiste ao poder de Deus. Não tem tirano que aguente enfrentar a pessoa de Deus. E esse povo sofrido, escravos, abusados, não se esqueceram da sua fé. Obviamente vai ter os caras que esqueceram, né? Mas você vai ver que tem aqueles que foram usados por Deus que não largaram o osso, que foram eles que evangelizaram aqueles que os maltratavam. Eles amaram o inimigo. Eles amaram o inimigo. E aí, talvez, né, aí você começa a fazer leitura histórica, né, talvez porque não representavam nenhum tipo de influência política, nenhum risco político, o testemunho cristão foi absorvido com facilidade na cultura nórdica. Então, esses caras, veja a diferença, meu. O cristão não queria poder político. O cristão está preocupado com a adoração de Deus e salvação dos outros. Hoje que a gente fica aí com besteira brigando por política, né? Daqui a pouco vai tomar uma na cabeça aí, você vai ver. E aí, no decorrer dos séculos 10, 11, até o 13 ou 12, né? Até o 13, a fé cristã avançou em terras escandinavas, Dinamarca, Noruega e Suécia. O estudo dos corpos preservados, exumados dos pântanos da Dinamarca, comprova que os escandinavos praticavam rituais de sacrifício humano por uns 1000 anos. Entretanto, com o advento do cristianismo, cessaram os sacrifícios nas regiões pantanosas. Então houve uma mudança cultural. Existia sacrifício humano, o cristianismo abomina esse tipo de coisa, parou de acontecer. Hoje, no nosso tempo, continua a ter sacrifício humano. A única diferença é para qual Deus que ele é sacrificado. É o Deus ego, né? Então, assassinato em série de crianças não nascidas, pessoas não nascidas, são uma espécie de sacrifício para um Deus, né? Mas é uma outra história para outro dia também. Então, das inúmeras maneiras, a qualidade de vida melhorou sob a influência cristã. O rei Olavo da Noruega proibiu o abandono de recém-nascidos, prática que era comum no Império Romano, e ordenou que, doravante, toda primavera, na abertura da Assembleia Nacional, não mais se açoitaria um escravo, mas libertaria um. Cristianismo transforma culturas. Mas mais importante, cristianismo transforma vidas. Deus salva pessoas. E aqui eu ia falar, esse caso é legal, depois eu vou dar uma super acelerada, que tem esses dois monges, Cirilo e Metódio, que eles deram ao eslavo uma língua escrita. Então eles foram talvez os primeiros que nós temos notícia de pessoas que falavam uma língua, mas não tinham elas sistematizadas. Eles foram sistematizar a língua, criaram um alfabeto e deram para esse povo o que era a sua língua. O que muitos missionários hoje fazem, quando eles vão para povos não alcançados, entre os indígenas, tribos africanas, enfim. Que é sistematizar uma língua e ensinar para o dono da língua a língua dele escrita para ele traduzir a Bíblia para o povo poder ler. Tamanha importância da leitura da Bíblia. E você está aí sem ler ela.
E eles criaram um alfabeto, que por acaso é o alfabeto que é usado onde hoje? Na Rússia. E o alfabeto russo é o cirílico, por conta do quem? Do Cirilo. Olha aí que coisa interessante. Né? Aí fala de Kiev e Rússia, eu não vou falar nada aqui, porque aí colocou Kiev e Rússia na mesma frase. É em Kiev que vai surgir a Igreja Ortodoxa Russa. Aí não quero entrar em discussão política de guerra, né? Mas parece que um dia foram juntos. E ó que eu não estou falando não quero falar disso aí, deixa quieto. Mas pronto, então houve um movimento nesse período, onde muitos povos foram alcançados dentro da Europa. Povos vikings, depois leste europeu. Então você ouve, por exemplo, a elevação cultural com a sistematização das línguas, tradução da Bíblia. Né? Então, você vai ver que vários dos países que são tidos como super avançados hoje aqui, cá na Europa, eles foram avançados porque a base estava no cristianismo verdadeiro, não no falso. Conversa para outro dia também, impactos do verdadeiro cristianismo na história de uma nação. Né? E por fim, os sarracenos, então no século VII, aqui eu vou acelerar muito, surge o islamismo, a terceira grande religião monoteísta, judaísmo, cristianismo e islamismo. Né? As duas primeiras correlacionadas e a terceira, nada a ver. E então Maomé, né, foi influenciado por judeus e cristãos, criou a adoração a Alá como único Deus da Arábia. Não vou entrar no mérito que Maomé casou com a viúva rica, não vou entrar nesses méritos, não vou ficar falando mal do Maomé, certo? Mas foi assim que ele fez. Né? Tá muito interessante isso, né? Dos caras que propõem grandes destruições na história, ou como eles abusaram de mulheres ricas, né? Lembrei aqui daquele meu outro amigo, né? Karl Marx, né? Mesma história, né? Não produzia nada e veio encher a paciência, né? Pegou o dinheiro dos outros e veio encher a paciência nossa, né? Mas pronto, depois a gente fala disso. Então você vai ter nesse período várias pessoas abraçando o islamismo, porque o islamismo tem uma coisa muito interessante para a forma de pensar humana, que é o mérito da conquista. Que o que importa no islamismo são as suas obras e como você consegue seguir aquilo à risca. A ideia é de graça, mas passa longe. E aí depois, eu ia falar aqui das cruzadas, né? Não vai dar tempo, mas eu já fiz a crítica a respeito disso hoje, né? De que pela fé a gente não mata, a gente morre, e as cruzadas foram o oposto disso. As cruzadas foram uma tentativa não de proteger nações, mas de proteger uma fé na força do braço. E a história mostra que quando você sucumbe em termos de opressão por conta da sua fé, a sua fé conquista aqueles que precisam ser conquistados. Então a gente vê isso desde a época de Atos até os nossos irmãos Patrício e tudo mais. E aí o Ralph Winter, um teólogo, se eu não me engano ele é presbiteriano, ele vai dizer o seguinte: ironicamente, a missão das cruzadas não seria tão espantosamente negativa se não envolvesse uma quantidade tão elevada de compromisso cristão desprezível. A grande lição das cruzadas é que boa vontade ou mesmo a obediência sacrificial a Deus não substituem a nítida compreensão da sua vontade. Então o que ele quer dizer com essa frase é que dentro das cruzadas, muitos do que aderiram e foram para a guerra em nome de Deus, muitos deles tiveram boa vontade mesmo. Eles criam que estavam a fazer a vontade de Deus e a lutar em favor de Deus. Qual que é o argumento dele? Ele falou: veja, se você tivesse entendido a palavra de Deus, você via que isso não faria sentido. Lá no Brasil a gente tem um ditado de que de boa vontade o inferno está cheio. E esses homens tiveram boa vontade, mas tiveram péssima instrução. Então, quando nós entendemos a palavra de Deus, isso traz impactos gigantescos na forma como nós vivemos, como nós entendemos a realidade, como nós encaramos a realidade. E as cruzadas são uma grande evidência de que existiam pessoas comprometidas, mas que pouco comprometidas com a causa, não com o Deus da causa. Vou usar a lógica do Hernandes aqui, né? Pessoas querem as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos, né? Essa ideia de que às vezes a pessoa se compromete com a causa, mas não com Deus da causa. É uma coisa para você pensar na sua vida. Você está mais comprometido com a causa de Deus ou com o Deus da causa? Se estiver comprometido com o Deus da causa, você vai estar comprometido com a causa de Deus. Você pode estar comprometido só com a causa de Deus e não com o Deus da causa, você pode estar comprometido com nenhum dos dois. É tempo para reflexão.
E aí eu voltaria no slide que não vai dar tempo, depois fica a lição de casa, vocês me cobrarem no grupo, e eu mando para vocês, vocês podem ler, se desfrutar, tiver dúvida, depois me pergunta e a gente conversa, porque tem uns textos que a conexão não é tão direta assim. Então as horas falam assim, é sério que ele usou esse texto? Tinha outro mais fácil, né? Mas a gente pode conversar sobre isso. E vamos encerrar para o pessoal dos cânticos não me matar. Pai, muito obrigado por esse momento, obrigado pois o Senhor é o Deus da história, o Deus que cuida do seu povo ao longo da história, um Deus que tem um propósito para o seu povo ao longo da história. Muito obrigado pelos nossos irmãos que o Senhor usou, pela forma como o testemunho deles fala ao nosso coração, mas o mais importante, nós sabemos que o Senhor é fiel, que o Senhor não nos abandona e que da maneira como o Senhor agiu no passado, o Senhor age no presente. Continua a conduzir o teu povo, dá-nos a intrepidez, dá-nos a coragem, dá-nos a ousadia, Pai, de anunciar as boas novas da salvação, a entregarmos as más notícias para então entregarmos as boas novas. Ajuda-nos, usa-nos na expansão do teu reino, para que muitos cá em Portugal possam experimentar a verdadeira reforma espiritual, que muitos possam se prostrar diante do Senhor, prestando adoração ao único Deus vivo e verdadeiro. É no nome dele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém.